Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje o papo vai ser sobre vendas complexas de produtos complexos. Complexidade é o que não vai faltar nessa conversa, não é mesmo, Fabiana Amaral? É mesmo, e eu estou muito animada porque vai ser uma conversa deliciosa. Hoje a gente está aqui com a nossa convidada Andrea Pedretti, superintendente de marketing e RevOps, que eu quero muito que a gente explore esse tema também, da Junto Seguros. Um prazer te receber aqui no Duda Math. Bom, muito obrigada, eu que agradeço, Marcel, Fabiana, é um prazer, o prazer é todo nosso aqui por participar do podcast de vocês. Que bom. Vamos começar explicando, já que a gente já deu um pouco de spoiler aqui, explicando o que é a Junto Seguros e qual é o público-alvo. Conta um pouco para a gente o que vocês fazem. É bom a gente começar por aqui, né? Porque Junto Seguros, vendas complexas, tem um pouco do produto aqui, né? Nós somos uma seguradora especializada em empresas e hoje no nosso portfólio a gente tem 2 produtos, né? Que é o Fiança Locatícia e o Seguro Garantia. O Fiança Locatícia talvez seja o mais comum da gente explicar aqui, porque mesmo as pessoas físicas aqui que nos assistem, em algum momento tiveram contato com esse produto, que é o seguro que substitui o fiador. Como eu disse para vocês, nós somos uma empresa especializada em empresa, uma seguradora especializada em empresa. A gente não atua no pessoa física para esse segmento, mas para o segmento empresarial, sim. E o Seguro Garantia, a gente brinca que é até complexo a gente dizer que ele é um produto, né? Porque dentro do Seguro Garantia a gente tem mais de 30 produtos. Então, o nosso público em especial é empresa, e aqui a gente abre um leque enorme, né? Porque toda e qualquer empresa que deseja alugar um imóvel comercial pode ser o nosso cliente. No caso do Seguro Garantia, se eu puder exemplificar e deixar ele o mais simples possível, é um seguro de contrato. Ele garante um contrato entre 2 partes, tá? Então, esse contrato ele pode ser uma prestação de serviço, esse contrato pode ser um contrato para construção de algo, para uma concessão de uma rodovia, por exemplo, e também o judicial, né, que garante discussões judiciais também. Nossa, e aqui tem uma gama enorme, porque quando a gente fala em empresas, você tem empresas pequenas que de repente querem alugar um espaço para começar o escritório ali, alguma coisa nessa linha, e como você falou, concessão de rodovias. É bem distinto. É mais amplo, né? A gente está falando desde galpões logísticos, que podem ser clientes também do Fiança Locatícia, como concessionárias, indústrias farmacêuticas, enfim, o leque é mais amplo do que especificamente algum outro tipo de produto. E já que a gente começou já avisando que ia ser complexo, né, quem de repente não é do mercado, talvez não tenha percebido uma camada no teu processo obrigatório pela lei, né, que é você ainda ter o corretor de seguros. Quer dizer, você tinha falado um termo que eu achei o máximo, você é um business B2B2B, né, porque normalmente ele vai ter ali o corretor de seguros dele, que tem a empresa dele, que pode ser o corretor de seguros que vai ajudar o seu Zé da locadora de automóveis, tá, gente? Fita não existe mais. Ou o cara vai fazer o consórcio o seguro da fábrica, ali, o seguro judicial da fábrica para não ter problema, ou o apoio ali para potenciais problemas trabalhistas. E estamos falando de uma coisa muito grande, né? Muito, muito maior. Então, você tem que se comunicar com um público final muito diferente e com corretores que atendem públicos finais muito diferentes, né? Exatamente, Marcelo. Interessante, né? O podcast de vocês tem um viés de marketing, né? E é muito simples e comum, simples talvez não, mas é comum a gente falar do marketing B2C, né? Sim. Que é o que é mais comum, que a gente vê todos os dias na televisão. Quando a gente vai para o marketing B2B, ele tem uma complexidade. E aí é o que o Marcel falou. O que nós temos hoje é uma complexidade adicional, que é o B2B2C, B2B2B, que é justamente essa relação que a gente tem com o corretor de seguros. Nesse caso, a gente entende aqui, além da complexidade, como um parceiro de negócio mesmo, né? Então, a nossa comunicação, ela chega no cliente final, ali, nessas empresas que a gente falou, mas a maior parte do nosso relacionamento, ela está voltada para o corretor de seguros, por um produto altamente complexo, né? Então, aqui o nosso papel como seguradora é educar, desenvolver esse corretor para que ele possa também atuar
como um consultor, né? O corretor de seguro, ele tem o papel de ser consultor do cliente dele e poder mostrar uma solução que possa ser utilizada pelo cliente dele. Até indo nessa linha, Andréia, eu queria que você de repente trouxesse alguns exemplos, porque quando a gente fala do corretor ser esse consultor, é porque o impacto na empresa é grande. Não é assim, não minimizando o que é para uma pessoa física que vai alugar um apartamento, não ter o fiador, tá? Isso a gente está pegando num cenário. Mas o impacto disso numa empresa que de repente vai dar um salto maior ali, ou vai aumentar a produção, precisa de um espaço maior para acomodar essas coisas. É bem diferente de uma empresa, de uma pessoa física, né. Perfeito, é um bom ponto, Fabiana. No que diz respeito, eu vou trazer um exemplo do seguro garantia, por exemplo, que pouca gente conhece, né? Ele acaba sendo uma solução financeira que substitui uma fiança bancária, por exemplo. E o papel do corretor de seguros é justamente trazer, dentro da atuação dele, apresentar um produto diferente que possa, eventualmente, ter ganhos financeiros para essa empresa. André, mas o que você quer dizer com isso? Traz um pouco mais de exemplo aqui, né? Eu vou trazer o exemplo do garantia judicial, tá? A gente tem o produto tanto para trabalhista, fiscal, civil, mas eu vou dar o exemplo do trabalhista. No trabalhista, toda e qualquer empresa que tenha que passar por um processo trabalhista, para ela discutir isso, ela tem que fazer depósitos em juízo. Tem dois aspectos aqui que o corretor ele pode oferecer para o cliente dele, que é o seguinte: ele substituir recursos que ele eventualmente já fez em dinheiro, e esse dinheiro voltar para o caixa da empresa para que ele possa utilizar para capital de giro, e aí é o que você traz, Fabiana, para que ele possa alavancar as operações dele nesse sentido, como também é possível que ele deixe de usar essa forma mais onerosa de Imobilizar, né. imobilizar recurso e utilizar o seguro garantia. Aí vem sempre a grande pergunta, né? Quando as primeiras objeções, e aí é como a gente tenta driblar essas objeções, tentando atender uma dor, né? Resolver uma dor do cliente, né? Esse processo ele é muito fluido, ele é muito rápido, ele tem que ser muito rápido, porque são prazos judiciais. E, eventualmente, pode ser um problema. A gente fala assim, vocês têm que falar primeiro com o corretor, depois com a empresa. Como que vocês resolvem isso, né? Com tecnologia. Então, aqui, o grande diferencial que a gente tem ao nosso favor, a gente, como empresa, a gente foi a primeira empresa em seguro garantia a emitir uma pólice digital. Hoje, 99% dos nossos processos, eles são digitais. É ter uma ferramenta que possibilite essa agilidade. Então, o corretor ele pode entregar essa ferramenta para o cliente dele, para o departamento jurídico, aí vai depender de como que é a estrutura da empresa aqui, e ela mesma entra na ferramenta e emite, obviamente com as condições pré-estabelecidas, já analisadas, para ter essa agilidade. Então, o corretor ele consegue não só ofertar ali uma solução que vai trazer benefícios financeiros para ele, mas com a agilidade que ele precisa para esse processo. Então, tecnologia permite isso, que a gente consiga entregar a solução dessa forma para o cliente final, prestigiando ali o nosso parceiro, que é o corretor. Eu fico pensando, porque quando a gente fala de aumentar a automação de um processo, colocando tecnologia, normalmente a gente começa. Eu já tive algumas discussões com o Cássio lá atrás, que disse que Personas estava morto, né, Cássio? O Cássio hoje está nos bastidores, gente. Mas a gente está falando ali de minimamente criar que não a persona antiga lá de SEO, estou falando uma ultra segmentação que nos dê quem é essa pessoa, como é que ela está funcionando, o que vai conectar. Mas aí eu fiquei em dúvida, porque você tem um produto, né, um produto de software, vamos dizer assim, a ser entregue, que é canal para o teu produto final, mas ele é um produto de software, Sim. a ser entregue para o cliente do seu cliente. Perfeito. Então ali é um tipo de persona, mas ainda vários. E querendo ou não, quando a gente está falando do corretor, pelo menos eu não sou do mercado, mas eu acho muito difícil que o corretor que vai ser o cara que vai falar com a grande indústria para poder ajudar que existe um seguro para cobrir ele em causas trabalhistas, que vai falar com a concessionária de rodovias para conseguir ajudar no seguro das obras. É diferente do corretor que vai conversar com a dona Maria que quer abrir uma pastelaria e vai explicar para ela que ela pode ter ali um seguro, de repente, de responsabilidade civil, para se alguém tem algum acidente lá dentro, que senão ela vai quebrar. Então,
Então eu imagino que você tenha personas diferentes também no corretor. Então você tem que você hoje tem o teu produto, ele está especificado só para alguns tipos de corretores quando você vai entregar, porque vão ser os maiores clientes, mas quando você vai acionar na sua cadeia, não, né? Na cadeia os corretores devem ser muito diferentes. Ou dá para pegar uma média e comunicar de uma forma mais massiva? Como é que você está fazendo isso hoje? Perfeitamente. O que a gente tem segmentação de corretor, então a gente tem ali internamente segmentações que a gente consegue identificar qual é o portfólio, a carteira daquele corretor, para que eu consiga entregar a solução mais adequada para que ele possa ofertar para o cliente. Então eu tenho uma segmentação nesse sentido, sim. É muito importante a estratégia de conteúdo que a gente faz. Hoje a gente tem um blog voltado para seguro garantia, que traz para a gente uma visibilidade muito grande, né? Hoje a gente fala de conteúdo, o conteúdo ele tem que ter um viés muito educacional. Eu falei aqui, eu expliquei um pouquinho sobre a Junta e a oportunidade que a gente tem aqui é conheça mais sobre esse produto, porque às vezes você não conhece. E onde eu posso conhecer? Hoje, fonte de muitos dos nossos corretores é o blog que a gente tem já há alguns anos, que é um blog construído por especialistas do segmento. Então tem essa vertical, né? Eu tenho a informação e ela está aberta ali para todo e qualquer público que queira conhecer. A gente é uma empresa de 30, a gente emitiu, o ano que vem a gente vai fazer 30 anos que a gente emitiu a primeira apólice de seguro garantia. Nossa! 30 anos que existe este produto. E aqui eu conversei com vocês são pessoas super influentes no mercado e sequer ouviram falar a respeito do produto. Então existe uma oportunidade imensa nesse mercado. Então a gente tem uma estratégia de conteúdo focada em ensinar e divulgar toda essa expertise que a gente tem em relação a este mercado específico do seguro garantia. Essa é uma vertical. Isso serve tanto para o corretor quanto para a empresa que quer consultar. A gente tem um time de especialista e aí a gente tem a segmentação do corretor. Então, obviamente, que cada corretor vai ter uma persona, né? Eu brinco com o pessoal, falo assim, toda hora tem uma persona, que é o público-alvo, que aí a gente tem todo esse ponto. Mas aí eu consigo entregar soluções. Se ao passo que os grandes clientes vão estar com especificamente algum tipo de corretor, eu entrego uma solução diferente para ele. Os corretores que têm, talvez, em uma carteira que é predominantemente de varejo, é outro tipo de solução que eu entrego para eles. É a história de tratar diferente os diferentes, né? Uhum. Então, a personificação e a personalização aqui é muito importante. Não, e até é em cima dessa capacitação deles que eles vão poder falar o que faz sentido ou não. Agora, aí a gente falou dessa camada corretores. Só que vocês também precisam se relacionar com o público final, que são essas empresas, né? Que é o último bi ali que a gente comentou. Como que é feita isso? Assim, também existem, obviamente, uma série de desafios ali, visto até o que a gente comentou. Putz, são empresas pequenas, depois, de repente, empresas grandes, tem segmentos diversos ali. Como que vocês fazem para também construir esse relacionamento com o cliente final? Sabendo, a gente sabe que seguro, talvez não importa exatamente o produto, a figura do corretor ela é muito influente ali, né? E como fica essa relação com o cliente final? Hoje, a nossa relação principal ela acaba sendo com o corretor de seguros. Não significa que a gente não chega até o usuário final, porque a gente tem os nossos canais de atendimentos para isso. Tá. E, obviamente, todas as ações que a gente faz, né? Toda ativação que a gente faz numa feira ou qualquer coisa nesse sentido sob o aspecto de marketing, invariavelmente eu estou tocando no cliente final. Mas a relação com ele acaba sendo primordialmente através do corretor de seguros. Obviamente que para a gente conseguir construir melhores soluções, eu tenho medições também. Nesse exemplo que eu dei há pouco para vocês, que eu permito que o corretor conceda acesso para o cliente dele, eu tenho ali a jornada dele sendo mapeada. Então, eu sei o que ele está achando do meu produto final, porque essas duas pontas da jornada, elas são muito importantes para mim. Eu preciso atender uma dor do corretor em determinado momento, mas eu tenho a dor do cliente final também, que em algum momento eu tenho que olhar para ela. Então, eu olho para ambas, tá? Eu não me relaciono o tempo todo com esse cliente final, porque eu tenho o corretor nessa parceria e nessa relação. No entanto, eu tenho pontos de contatos que são mapeados, onde eu colho o feedback desse cliente também, para procurar entender aonde eu preciso melhorar,
o que eu preciso desenvolver, qual é o problema que ele está tendo ali na utilização da minha ferramenta e o que eu preciso criar de novo para que ele se beneficie também. Porque ao ter esse cliente final sendo beneficiado, eu também promovo venda para o corretor de seguros também, que vai ampliar o portfólio dele de clientes. E ele consegue até usar como exemplo ali de algo que funcionou. Case, sim. Cases e ampliar a carteira dele, né? Sabe o que eu fico pensando? Toda vez que a gente acabou falando, vou até extrapolar, não só aqui no do Math, na Math, propriamente dito, toda vez que a gente fala de complexidade no produto, não só na cadeia. Complexidade na cadeia, você falou, você conseguiu tirar um monte de coisa e deixou aí quase 90% da tua jornada digitalizada. Mas, mesmo assim, se o produto é complexo, a gente precisa educar, né? Eu tenho um blog com conteúdo, não deixa de ser educação. Do DMF é para isso, para a gente educar o mercado que quer utilizar ciências na cadeia de marketing e vendas. Depois a gente está explorando para outras agora também. Mas um ponto que a gente percebe importante é que isso é um ciclo que quase que se retroalimenta. A gente precisa ter a inovação do produto, mas depois você precisa ensinar o mercado a comprar esse produto. Por que eu fiz esse preâmbulo todo? Porque olhando do que os clientes que a gente já apoiou em cadeias complexas, e a nossa, que é complexa, né, a gente faz isso, mas assim, o feedback que eu recebo é direto de um colaborador, de um que a gente gosta de chamar de Mather, que vem falar, olha, o cliente não está entendendo, eu estou explicando isso aqui de Marketing Mix Modeling, talvez a gente vai ter um podcast disso, mas daí vocês continuam vendo mais alguns meses que aparece. E é mais complexo, é falar de canal, você está falando de toda a estratégia, todos os canais, preço junto, promoção junto. É mais complexo explicar. Só que eu recebo feedback da ponta direto. Quando você está fazendo essa explicação, tu está ensinando para alguém que você, não que a gente controle, mas você não consegue controlar o discurso. Então, como é que você filtra esse feedback para ver se o produto não está sendo, né, não está indo bem, ou se o interlocutor que precisa vender o produto para você não está preparado o suficiente? Como é que você faz essa distinção? Eu falei do blog aqui, mas o blog é um conteúdo que as pessoas precisam ir até ele e consumi-lo, né? Aqui tem algumas, né, estratégias que a gente pode citar. A gente tem webinars que a gente promove junto com o corretor e um time de vendas muito próximo desse corretor também. Então, a gente tem especialistas. Então, assim como a gente tem a segmentação, a gente tem corretores que são especialistas nesse produto. Então, essa proximidade e a especialidade dele me garante que ele está entregando algo que ele sabe do que ele está falando e ele sabe o que ele está vendendo. Por outro lado, a gente tem uma base com corretores que às vezes recebeu um contato de um cliente e falou de seguro garantia e às vezes ele nunca nem ouviu falar disso, né? E aí aqui é o ponto que a gente mistura, né, o digital com o que o pessoal diz do phygital, né? Essas duas experiências. Então, sim, a gente tem uma jornada digital, mas eu tenho um time comercial que está ali pronto e especialista para apoiar nessa venda complexa. Então, o corretor que tem uma venda pela primeira vez, ele não vai falar sozinho, ele tem um time da Junto que vai poder apoiá-lo nesse sentido. Então, é mais do que... É difícil medir, né, Marcelo? Como que eu sei o que estão falando? Eu não sei, mas o que eu sei é que eu tenho um time especializado à disposição dele e, obviamente, que um corretor que nunca teve contato com o produto, quem ele vai procurar? Ele vai procurar o especialista para apoiá-lo nessa venda mais complexa. Então, sim, tem um pouco de proximidade, tem o nosso canal também de treinamento, de webinar, treinamentos presenciais, eventos que a gente promove para capacitação desse corretor e um time ali à disposição dele para atendê-lo e apoiá-lo nessa venda mais complexa. Eu gosto quando você traz esse ponto. Tem muita gente que se formou no mercado e tudo mais, e começou a trabalhar direto em startups, que só consegue olhar o mundo digital. E aí o problema quando, agora que sim, todo mundo já entendeu que é um ser humano só, né? O cara tá por trás do celular e o cara tá atrás do balcão, tem que começar, e aí fica assim, não, mas eu não consigo medir.
Você consegue medir, mas você vai conseguir medir com um erro maior. Você não vai medir a causa e efeito direta, tu vai ter que usar alguns sinais para te trazer. Tu pode falar, tem muita gente, por exemplo, pedindo apoio nesse produto. Talvez eu precise divulgar melhor esse produto. Talvez eu precise ensinar melhor esse produto. Mas eu vejo muita dificuldade, agora tô até saindo do nosso papo estricto aqui, olhando um pouco mais, até como professor, eu vejo muita dificuldade hoje, quando você pega um time mais novo que foi para o mercado e direto entrou em digital, se a pessoa, né, vou pegar aqui, eu tenho um monte de aluno na FIA que sai e acaba indo para uma Lacta, para uma Rect, para vender Veja, aí tudo bem, foi, assim, esse esquece, porque ele já está entrando no mercado de verdade, inclusive, mercado, né, que a pessoa vai lá e pega o produto na mão, supermercado, mas quando a pessoa vai direto para uma coisa mais digital, parece que este viés de entender a tendência quando você não tem o número, entender os sinais quando você não tem o número, não é tão direto, não é tão normal na cabeça desse pessoal. E como vocês são uma empresa que está super moderna, hoje na hora que você contrata, isso chega a ser um problema para você, na hora que você tem um time aí que você falou, que é marketing, endomarketing, receita, e quando você está falando de receita, você está falando com um corretor, mas tem que se comunicar. Então, certamente tem um monte de coisa que você não tem ali. Você vai, alguns itens você não tem 100% de certeza, tem 70% já tá bom, né? Como é que é trazer um pessoal para trabalhar contigo num ambiente de baixa veracidade, para ficar aí num V do Big Data? Falando de dados, Marcel, tem como medir, tá bom? Não. E a gente faz isso, a gente brinca assim, mas esse dado tá 100% exato? É 100% da que a gente consegue medir, né? Mas um bom ponto que você traz é sobre a especialização, né? Contratar, como que você fala, né? Então, assim, exige também uma parte de treinamento interno muito forte aqui, né? Que a gente, enquanto empresa, precisa se dedicar a isso, porque, assim, todo mundo que trabalha com a gente precisa saber o que a gente faz e como que é esse negócio. E é muito engraçado, né? Porque as pessoas, quando elas entram, elas ficam, não, mas eu não... E aí a gente vai da forma mais lúdica e aos poucos as pessoas vão entendendo. Mas quando você fala de medir, né, e como que a gente garante isso? E aí eu acho que talvez valha a pena eu entrar aqui um pouco quando a gente fala de RevOps, né, que é como a gente fala desse ciclo de receita completo, né? Quando eu falo de RevOps, eu olho tudo que está abandonado, tudo que parou em alguma etapa do processo e busco comportamentos que fizeram com que isso tenha finalizado. Investigação ativa. Exatamente. Então, assim, a gente tem um funil ativo ali, principalmente no que tange a perda. Por que parou aqui? Obviamente, quando a gente fala de grandes negócios, a gente sabe na unha do que é. Né? Mas foi porque é uma taxa diferente e pontual. Mas a gente olha por todo, né? Então, para aquele... E essa proximidade, e o RevOps tem muito disso, dessa proximidade, quando a gente olha para marketing e vendas muito próximo, é justamente isso, porque às vezes isso não está preenchido em lugar nenhum. Por que não? Porque ninguém nunca me falou que tinha que estar em algum lugar, mas então agora a gente vai começar a medir, né? Então, vamos procurar entender por que está parando nessa etapa, por exemplo. Eu converso muito, né, com o pessoal da linha de frente, né? Eu tenho uma passagem que logo que eu comecei na companhia, ali nos primórdios da companhia, eu atendi um corretor, uma ligação, né? Vocês lembram que tinha telefone que tocava? Tinha um negócio assim, né? Um telefone que tocava. Às vezes, né? Tinha um telefone que tocava, não era só Teams, né? Então, um telefone que tocava. Eu atendi o telefone. E eu falei assim, a história do digital, o corretor virou para mim e falou assim, mas eu preciso fazer esse negócio. Eu falei, vamos colocar na plataforma? Eu falei, você me ajuda? Aí eu, tá bom, vamos lá. Ele falou, qual que é a modalidade de seguro? Aí ele falou, modalidade? Aí eu falei, poxa vida. Ele falou, pega no objeto. Ele falou, então, mas aonde eu vejo isso? Então, você começa a identificar aonde está parando o processo. E aí é onde você consegue desenvolver soluções para facilitar. Então, é uma comunicação diferente na ponta, de que olha aqui nessa informação aqui, que talvez não tenha muito tecnês, mas que você vai direcionar um pouco melhor aquele cliente, de modo que ele vai conseguir ser mais digital. E a medição, não necessariamente ela vai ser a melhor medição, mas hoje a gente tem uma jornada bem mapeada, felizmente, né? Ainda obviamente, com muita oportunidade de melhoria, e sempre tem, a gente sempre vai ser crítico em relação a isso,
No entanto, a gente consegue ter o melhor dado possível para entender em que momento da jornada esse cliente parou e por que ele parou. E aí, a partir do comportamento, você consegue ter ações específicas, sejam elas quais forem, se é uma campanha, se é uma régua de comunicação que a gente tem que fazer diferente aqui para despertar algum tipo de interesse a partir desses dados. Fabio, a gente já passou por produtos, já tem que explicar melhor os produtos, fazer campanha para ensinar os corretores. Aí a gente tem que encontrar que os corretores estejam a fim de entender esses produtos. Então, tu vai trabalhando e aí tu tenta digitalizar a jornada, mas falta, de repente, conhecimento até do nome, do processo, para conseguir fazer isso. E aí você depende de um feedback dele usando o produto, de vez em quando ele não vai dar, porque ele não quer aparecer, a gente tem que trabalhar pelo que quer. Mas tem uma coisa que eu adorei no nosso papo de alinhamento, que foi a Qual? parte de inteligência comercial. Ah, boa, eu ia puxar isso também. Muito bom. No papo de alinhamento, a gente comentou, né, essa importância de capacitar com informações de mercado, de segmento e tudo mais, até para que isso entre muito mais como uma inteligência na cabeça, de fato, do corretor, para ele ter mais ferramentas ali na hora de argumentar, na hora de analisar e de saber. E hoje vocês não cobram por isso. Não. Como que funciona isso? É muito interessante, né? No mercado de seguros, às vezes a gente, enquanto seguradora, a gente tem ali uma característica de aguardar a demanda que vem do corretor de seguros. Então, a gente está ali disponível para atender a demanda do corretor de seguros. O papel da prospecção, ela acaba sendo do corretor de seguros. Já falamos que o produto é complexo, né? Assim, chovendo molhado agora nessas alturas da conversa, a gente não concordar com isso. E aí, em dado momento, a gente falou: ok, como que eu inverto essa cadeia? Como que, ao invés de eu esperar o corretor me trazer uma demanda, eu gero uma demanda para ele? E aí é que nasce um projeto que eu particularmente tenho bastante carinho, é um projeto super premiado, que é o Fidelize, que é justamente fazer essa inversão. O Fidelize hoje é uma IA que busca processos judiciais, né, na esfera trabalhista, civil e fiscal, e a partir dessa IA eu analiso esses processos, os quais são possíveis eu aplicar um seguro garantia nele. Então hoje o corretor, eu consigo entregar uma ferramenta para ele que é o seguinte: olhe o cliente da sua carteira, eu tenho uma ferramenta que você consegue mapear isso, e ao invés de falar, olha, eu tenho um seguro garantia, eu já vou direto no problema, na dor que ele precisa resolver. Porque no final das contas, a gente está aqui para resolver dor de cliente. A gente não está aqui para fazer outra coisa. Então, eu vou direto na dor e eu entrego essa ferramenta para ele. Então, é uma ferramenta que ele vai dizer, obviamente, né? Todos esses processos, eles são públicos, então não tem nada demais aqui. O que a gente faz é que, com a nossa expertise e inteligência de mercado, a gente consegue olhar para esses processos e dizer: aqui cabe um seguro garantia. Então, veja bem, fala com o seu cliente que, ao invés dele mobilizar um capital, ou sei lá, penhorar um Já com bem, os argumentos, ele já inclusive. vai com um argumento pronto. Isso no aspecto judicial. Recente, a gente tem o produto também que faz o mapeamento de infraestrutura, de licitações públicas que exigem aplicação de seguro ou de fiança bancária. Então, eu dou essa ferramenta para o corretor que trabalha conosco para ajudá-los nessa prospecção. A gente diz que a gente inverte um pouco a cadeia. Então, eu sei aonde tem a demanda. Então, eu posso entregar isso para ele e, sim, de forma nenhuma, a gente não tem nenhum custo adicional sobre isso. É uma vantagem competitiva que a seguradora tem e que a gente criou justamente para apoiar o corretor a resolver a dor do cliente. Sabe o que eu lembrei agora? Você explicando como vocês começaram o Fidelize, essa parte eu não sabia, eu achei mais legal do que o próprio Fidelize. A gente costuma brincar na Math que a próxima pergunta, ela sempre tem que ser mais corajosa e ela tem que... E ela normalmente vai te dar mais valor do que a próxima, do que a anterior. A tua próxima pergunta. E a pessoa fica, não, mas onde tem bibliografia? Eu gosto de verdade, numa totalmente nacional, do Sandro Magaldi com o José Salib Neto. Eles acabaram de lançar um livro novo, né, que antes era só um capítulo de um livro, que era o que a escola de negócios não ensinam. Tinha um capítulo. Eles pegaram esse capítulo e fizeram um livro inteiro que é perguntas transformadoras na época de AI. O que eu vejo muita gente fazendo, olhando assim, não, a gente tem que entender, está no momento do Big Data, e pega lá uma das grandes bibliografias, a do Davenport, mais normalmente, né, que é a competição analítica, que é muito boa, e
pega o que ele deu como o starter kit e fala, não, tô aplicando, eu sou né, faço só aquilo. Mas você vê que vocês conseguiram algo que é, em tese, um novo produto. Uhum. Poderia ser só um produto, que a gente fica pensando assim, por que você não cobra por isso? Né? Porque poderia ser só um produto. Talvez eles até pagassem, pensando do lado do corretor, eu pagaria. Sim. Mas foi na hora de uma inversão, de uma pergunta mais difícil, não óbvia. Do tipo, não, peraí. Se a cadeia é deste jeito, não dá pra gente fazer o contrário? Em vez de ficar aqui esperando, ajuda esse cara lá, porque talvez ele é só um corretor. Não tô desmerecendo os corretores, mas ele não é formado em marketing, ele não tá trabalhando com pegando todos os relatórios que ele podia sobre as empresas que ele tá lá, com clipping, com inteligência, pra falar, não, agora eu tenho algo que eu posso vender pra esse cara. Vocês invertem totalmente a lógica, colocam, entregam pra ele algo que ele vai falar, não, eu nunca mais quero trabalhar com outra empresa, porque essa aqui vende pra mim praticamente, ela me dá o ó. Vai lá e oferece isso que o cara vai comprar. Então, essa nova pergunta, que agora é óbvia, depois que alguém faz, ela fica óbvia, normalmente é onde tem mais valor. Aí eu não vou resistir a te perguntar que quando vocês chegaram com esta ideia, como é que ela foi recebida? Porque não é o normal. É uma coisa... não parece disruptiva depois que você fez, vira óbvio. Mas na hora é. Como é que ela foi recebida? Como é que vocês fizeram para implementar esse produto? Eu fico bastante confortável de falar sobre isso, porque eu participei desde das concepções até a implementação. A empresa ajuda, Marcel, e o DNA de inovação também ajuda. A história de vamos testar, né? Eu acho que aqui é um pouco do que fica de ensinamento. Se fala muito em inovação e de coisas extremamente disruptivas. Da forma, o Fidelize como está hoje, ele é muito mais robusto do que ele começou. Ele começou pequenininho, olhando, pegando casos pontuais e procurando entender, juntando a nossa expertise em relação ao produto com advogados, esse tipo de coisa. E ele evoluiu para ser o que ele é hoje. Mas a empresa com um DNA de inovação e com uma característica que a Junto Seguro sempre teve de querer ser transformadora, ajuda nesse ponto. Então, assim, eu sinto lhe decepcionar, mas a gente não recebeu um não vamos fazer em nenhum momento. E assim, não é merchan, não é absolutamente nada disso, porque foi algo que a gente construiu e viu o valor logo de cara, começou pequeno, testou com poucos parceiros. Então, assim, eu não fui para o mercado, eu falei assim, olha aqui, corretora, eu tenho uma solução inovadora. Não, a gente pegou os parceiros mais próximos que nós tínhamos, testamos com alguns clientes, a gente teve a parceria de conversar diretamente com o cliente, que apesar da gente ter essa relação com o corretor, nessa hora era importante a gente entender qual era a dor, de fato. Volto a dizer, o mais importante, e a gente está aqui para resolver dor de cliente. Né? Se a gente não sabe e a gente não tem exatidão de qual é essa dor, a gente dificilmente vai desenvolver algo que tenha valor para ele. Então, a gente não teve maiores problemas, assim, foi muito difícil, obviamente, a construção dele para ele chegar até onde ele está hoje, mas na concepção da ideia, até a gente fazer começamos pequenos, fazendo pequenos testes até ele chegar hoje, eu vou dizer que está numa empresa que tem esse DNA de transformação, a gente sempre primou por isso, ajuda nessa hora. Mas, se eu puder, né, aqui me permitir, né, contar, né, um pouco da minha experiência, ainda que as pessoas não estejam nesse ambiente de inovação, começar pequenininho e mostrando valor aos poucos, chega lá. Você ficou decepcionada? Porque ela pediu desculpa por decepcionar. Eu achei o máximo, eu também. fiquei decepcionado, eu adorei que foi fácil. Desculpa, fácil a barreira política. Exatamente. Implementar certamente não foi. Não. Não, esse caminho é mais leve, digamos assim. Não Sim. que ele seja mais fácil, né? E agora eu queria fazer uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados também, que é saber qual é o seu... A gente falou de muitas coisas aqui, né? A gente falou de público, de corretores, de cliente, de produto, de todos os desafios e tal. Qual é o seu grande indicador? Aquele indicador que você fala, é aqui que eu sei que a gente está no caminho certo. A gente olha muito, obviamente, sempre para a receita. Invariavelmente, a gente vai olhar para a receita. Mas, como eu comentei com vocês, inclusive, quando a gente conversou,
para mim, no meu dia a dia, o indicador que faz mais sentido para nós e para minha cadeira aqui, obviamente, é o NPS. Eh, Porque ali eu tenho um termômetro de que essa receita que eu estou vendo ela hoje, ela se perpetua e ela é sustentável e ela é recorrente, ela nasce dali. Além disso, ele também me traz os feedbacks que eu preciso e que eu necessito para entender como a minha operação e quais são as minhas soluções que são mais aderentes ao mercado. Então, eh, poderia citar vários que a gente olha, obviamente que a gente olha mais Sim. de um, mas vocês me deram um desafio de olhar, escolher um, né? E esse um para mim é o NPS nesse momento de companhia aqui, justamente sobre o aspecto de recorrência, né? De como eu olho para o momento, para essa fotografia do momento, tenho a oportunidade de melhorar, de incrementar, para que a receita que eu estou olhando ela hoje, ela seja recorrente. Teu público é muito vasto, e aí eu fico pensando que esse NPS vai ser quanto melhor ótimo, se o número alto tiver ótimo, é ótimo e é ótimo, claro. Mas você precisa ter cohort para conseguir avaliar. O primeiro óbvio que me vem na cabeça é você avaliar o cliente que tem acesso ao seu produto direto, quer dizer, tem um canal de uso contínuo, e o corretor, que é o teu, né, o teu de maior relacionamento. Quais são os outros cortes que hoje faz muito sentido? O produto faz sentido você olhar? Eu Como é olho que é? sobre hoje a gente olha sobre o aspecto de sinistro também, Hum, então, a gente falou de seguros e não falou de sinistro, a gente falou É da verdade. exatamente, tem uma parte interessante aqui, né, que apesar do relacionamento que a gente tem com o corretor, na utilização ali do produto, a gente tem o sinistro, então eu olho também, nessa etapa da jornada do sinistro, então é o entendi. corretor, o cliente que acessa a minha ferramenta diretamente, e a parte do sinistro. Que é um momento que ninguém tá feliz já, né. Perfeitamente. E mesmo ali eu tenho oportunidade de melhorar. Obviamente que é onde se faz valer o seguro, né, no final das Sim, contas. E Uhum. aqui eu acho que é o grande ponto, né. No final das contas, a seguradora, a gente trouxe várias coisas aqui de inovação, mas ela é uma empresa que assume riscos, né, e ela precisa ter uma robustez financeira e tudo isso. Eu olho sobre o aspecto de experiência, obviamente, mas é no momento que o cliente vai fazer valer ali a pólice que ele pagou por Uhum. ela. E é um relacionamento de longo prazo, né, Perfeito. porque o fato dele ter um sinistro agora não significa necessariamente que ele vai ter outro logo depois ou, enfim, tem oportunidade, ainda mais que vocês têm essa variedade de produtos também, né. na Perfeito. verdade ele deve ficar mais fiel após o sinistro, eu fico imaginando. Alguém que já teve por exemplo, alguém que já teve um carro roubado e recuperou o investimento pelo seguro, nunca mais quer andar sem seguro, né, então Perfeitamente. Você vai lembrar justamente nesse aspecto. Tem toda a razão. É um momento que não necessariamente é super positivo, né, mas que a gente precisa fazer um trabalho muito bem feito também. é, eu continuaria, mas não Eu dá. queria falar mais. Não dá. Eu queria perguntar mais sobre como você trata os diferentes NPS, mas já subiram a placa para mim, eu já É. entendo. Obrigado, André, de Andréa, verdade. muito obrigada por ter compartilhado toda a sua visão, tudo que vocês estão fazendo ali na Junto Seguro. Foi uma delícia ter você aqui no Dudu Mais. Obrigada, gente. Eu fiquei super à vontade, fico à disposição de vocês, foi um prazer desde o do primeiro contato até agora, eu que agradeço. E me conta uma coisa, quem gostou desse papo e quer entender mais sobre os conteúdos que você produz e os produtos da Juntos, que rede segue você e a Juntos Seguros? Bom, juntoseguros.com, tá bom? Não tem o BR. No nosso site tem acesso para o blog que eu comentei com vocês, as nossas redes sociais também, vocês vão conseguir, ter o conteúdo mais técnico ali, o que vocês precisarem, em todos os canais estão lá disponíveis. E o meu LinkedIn, Andréa Pedretti. É verdade. Muito bom. Os links estão aqui embaixo. Obrigado, Fabi. Obrigado, André. Obrigada. Chegou até aqui, 5 estrelinhas no navegador, ajuda a gente, manda para um amigo, ajuda demais a propagar o conteúdo, mandar para alguém e até semana que vem. Valeu!